aluno, tudo bem com você? Aqui é o professor Diogo Xavier e este é o 6º vídeo de uma série de 10 vídeos para falar sobre a dissertação argumentativa, especialmente para o Enem. No vídeo de hoje vamos falar sobre o desenvolvimento, agora as estratégias argumentativas que você pode utilizar nessa técnica de convencimento que é exigida de você, tá bom? Então não sai daí. No vídeo anterior nós falamos sobre 2 elementos essenciais para o desenvolvimento da sua redação, para cada desenvolvimento da sua redação, que são fato e opinião. A opinião diz respeito principalmente ao problema ou coisas que envolvem o problema, como por exemplo, além do problema central, causas e consequências, são opiniões também, tá? Que você elege como essenciais, como mais importantes para discutir. Mas também juízos de valor, de maneira geral, como a relevância de algo, a importância de algo, o fato de algo ser prejudicial, não deixa de ser aí também no juízo de valor uma opinião, tá bom? E os fatos é basicamente o seu repertório sociocultural que você vai utilizar para defender o seu ponto de vista, para comprovar aquilo que você está afirmando, seja sobre o problema, causa, consequência, ou em relação a um juízo de valor, tá bom? Então, fato e opinião. As estratégias argumentativas que a gente vai ver são justamente o uso desse fato e dessa opinião de maneira integrada a fim de defender a tese daquele parágrafo ou tópico que você vai aprofundar naquele determinado parágrafo de desenvolvimento. A primeira estratégia argumentativa que eu vou passar para vocês é o uso de fato histórico a fim de argumentar. Então você vai pegar um fato histórico que seja relevante e, claro, verídico, que seja de conhecimento geral, que esteja aí nos principais livros didáticos de história, livros de história, e que sirva para comprovar aquilo que você está dizendo naquele parágrafo em específico. É relevante que você utilize um fato histórico válido, que você não apenas diga, antigamente era assim, antigamente era assado, não algo vago, mas sim especificar o período ou evento histórico e explicar como ele se relaciona com o que você está discutindo. Mas muito cuidado, porque o foco da dissertação argumentativa, especialmente a do Enem, vai ser o Brasil atual. Então, se você utilizar o fato histórico, vai ser para relacionar com o problema nos dias de hoje. Os meios de comunicação, em especial por meio das propagandas, têm forte poder de influência na sociedade, tá aí a opinião, o juízo de valor. Prova disso é que, no regime nazista de Hitler, a propaganda e o espalhamento de notícias falsas eram essenciais para sua continuidade no poder. Ademais, a imprensa, método de replicação de textos sem a necessidade de cópia manuscrita, foi responsável por difundir os ideais do iluminismo e derrubar governos absolutistas. Então a gente tem aí 2 argumentos históricos lançados nesse desenvolvimento para comprovar a tese, o tópico de que os meios de comunicação têm um forte poder de influência, tanto o regime nazista de Hitler quanto a questão da imprensa sendo utilizada para difundir os ideais do iluminismo. Outra forma muito interessante de argumento de técnica de argumento é o uso de dados estatísticos ou numéricos para comprovar o que você está dizendo naquele determinado parágrafo. Mas cuidado! Primeiro, porque tem aluno que se empolga e acaba escrevendo o parágrafo praticamente só estatísticas e vira um parágrafo puramente informativo, sem a discussão em si da opinião. Outro risco é o fato de que, normalmente, para você saber de fato dados estatísticos, vai ser se aparecer um texto motivador. Por mais que você estude, leia, veja várias situações, é difícil você lembrar de dados estatísticos para todos os temas. Então, muito provavelmente vai ser lá do texto motivador. Dá para usar? Dá para usar. Só um dado no texto motivador, no máximo, e aí você tem que relacionar com o que você está discutindo ali no seu texto. Mas aí, se você usou esse dado, ao longo do texto, não use mais nada dos textos motivadores, ok? As taxas de suicídio entre os jovens continuam a crescer em decorrência do descaso com a saúde mental, bem como falta de diálogo no âmbito familiar. Prova disso é que, segundo pesquisa realizada pela Unifesp, veja aí o prova disso, é uma forma de linkar o seu repertório sociocultural ao que foi afirmado antes, mostrando que é uma prova, um argumento. Prova disso é que, segundo pesquisa realizada pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, os índices entre os adolescentes
cresceram em 24% de 2006 a 2015. Bom, então esse parágrafo aí já teve uma argumentação. Claro, se houver espaço, esse parágrafo talvez manuscrito fique pequenininho ainda, mas é interessante que você conclua esse parágrafo com uma reafirmação do tópico que está sendo discutido, ou seja, com a afirmação de que o número do suicídio entre os jovens é muito maior. Então ele tem mais propensão, tem mais chance. Então você, com outras palavras, reafirma isso no final do desenvolvimento para deixar claro que era uma opinião que estava sendo defendida. Interessante. Não é obrigatório, tá? Já houve a argumentação ali, porém é interessante para dar um ar mais de discussão do que de algo puramente informativo. Outra forma de argumento também interessante, de estratégia argumentativa interessante, é o uso de notícias. Mas atenção, eu também sei, há várias opiniões, né, até entre os professores, mas como é que eu recomendo? Que você só utilize notícias que sejam de relevância no âmbito nacional ou mundial. Por exemplo, o caso da advogada Letícia Spitzner, que foi morta pelo seu companheiro e tal. Então, foi uma notícia divulgada, muito divulgada, porque foi jogada da sacada lá do prédio, na varanda, né, do apartamento. Então, foi uma notícia amplamente divulgada. Você podia ver isso aí em vários veículos de comunicação. E como professor, como é que eu vou citar isso? Eu não acho muito interessante você citar de acordo com a notícia do G1. Como eu disse, é uma notícia de conhecimento geral. Quase todo mundo viu em diversos veículos de comunicação. É provável que nem você lembre onde você viu de fato. Pode ter sido uma matéria que passou pelo Facebook, você clicou e foi lá na página, ou algo que você viu no YouTube, ou você viu na televisão de relance, ou enfim, você pode nem lembrar. O que importa é você narrar os detalhes. A vítima de relacionamentos abusivos pode, como consequência, consequência é opinião, desenvolver problemas de autoestima e se afastar de familiares e amigos. Então são consequências. Em casos mais graves, a não aceitação de um término de relacionamento ou o ciúme excessivo podem levar ao feminicídio. Então a consequência principal desse parágrafo é justamente o feminicídio. Como no caso da adolescente Eloá Cristina, assassinada em 2008 devido ao fim do namoro. Veja, já faz mais de 10 anos. Mas talvez você se lembre. E se você não se lembrar, você pode perguntar para alguém mais velho, provavelmente essa pessoa vai lembrar. Foi uma situação muito drástica que durou um bom tempo, foi televisionada praticamente 24 horas por dia enquanto durou, então é algo de relevância e eu não faço ideia de onde foi que eu vi sobre essa notícia, mas eu vi. Eu não recomendo, não acho necessário colocar. E aí, continuando o exemplo, bem como Isabela Miranda, agredida e queimada viva pelo companheiro em 2019, após ele confundir com traição o estupro que ela sofreu do cunhado. Então veja que houve duas notícias, e com um intervalo de tempo de 11 anos. Então, por quê? Uma está um pouco antiga, mas foi muito forte para mostrar que o ciúme excessivo pode gerar o feminicídio, e outra mais recente para mostrar que o problema continua atual. Outra estratégia argumentativa interessante para você utilizar é a lei, usar a lei também. O artigo 231 da Constituição Federal de 1988 garante direitos dos indígenas à terra, competindo à União demarcar e garantir sua ocupação pelos povos de direito. Na prática, entretanto, constata-se o desrespeito a esse direito. Direito. Cuidado com essa repetição aí, tá? Na prática, entretanto, constata-se o desrespeito a esse direito, uma vez que nos últimos governos a quantidade de demarcações foi reduzida drasticamente, até que em 2019 a função passou a ser do Ministério da Agricultura, o que torna ainda mais difícil a execução dessa lei. Então veja que a lei foi colocada ali para dar uma força à ideia de que os indígenas têm direito a uma terra demarcada, entregue a eles, e poder introduzir de fato o problema, que é o fato de desse direito à terra não ser respeitado, porque muitas tribos indígenas não conseguiram a demarcação, ainda estão fora de suas terras e tal. O uso de conhecimento das ciências, por exemplo, da natureza, também é interessante para você argumentar, usar também como estratégia argumentativa. Então, pode usar conhecimentos da física, da química, da biologia, da matemática,
não só disso, eu posso usar da geografia, teorias da história, conhecimentos da linguística, que também é uma ciência, enfim, ciências em geral. Se você está se preparando para uma prova, seja Enem, seja qualquer outra prova, você vai ter que estudar diversas disciplinas, então isso você pode utilizar também para argumentar na redação. Vamos de exemplo. As usinas hidrelétricas não são uma fonte tão renovável e limpa quanto se costuma difundir. Em primeiro lugar, ela é sazonal, primeiro argumento, ou seja, sazonal, um conceito da geografia. Depende das estações chuvosas, havendo risco de baixa produção em períodos de estiagem. Além disso, o resto de matéria orgânica nas áreas alagadas para o represamento decompõe-se e emite o gás metano. Emite o metano, conhecimento da biologia. Gás que agrava o efeito estufa, a mistura química, geografia na parte da natureza, então dos impactos ambientais. Então veja que várias áreas do conhecimento foram utilizadas aqui para mostrar que as usinas hidrelétricas não são uma fonte de energia tão limpa e tão renovável quanto se é pregado. E para finalizar, temos a estratégia argumentativa da citação, o argumento de autoridade, que é quando você utiliza um pensador, um especialista numa área que tem a ver com o assunto, com o tema, para comprovar o que você está dizendo. Essa argumentação pode ser feita de maneira direta ou indireta, uma citação direta em que você usa aspas para utilizar as palavras que aquele pensador utilizou, ou pelo menos a tradução que é mais consagrada, por exemplo, segundo Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. Essa é a tradução mais consagrada da fala dele, já que ele não escreveu em português, tá bom? Você também pode utilizar a citação indireta, que é quando você traduz ou explica ou reescreve a ideia original com suas palavras, claro que sem deixar de atribuir a autoria. Você vai dizer de quem é aquela ideia, quem é o pensador, a pensadora, o que é que ele é, o que é que ela é. Mas também não vai precisar de aspas, porque você vai estar utilizando as suas palavras para explicar a ideia desta pessoa. Essa argumentação pode ser feita de maneira ou a comprovar ou a promover um contraste com o que você está dizendo. De que maneira? Vê só. Ou eu vou utilizar para comprovar, eu estou dizendo que o problema é esse, o pensador também diz que o problema é esse. Eu afirmo que é assim e o pensador também afirma que é assim, então é comprovação. Eu digo e o pensador comprova, o pensador confirma o que eu estou dizendo. Já por contraste, o que eu faço? Eu vou dizer o problema e vou dizer que isso se contrapõe ao ideal que é pregado pelo pensador, pela pensadora. Ou eu apresento primeiro esse ideal e depois confronto com a realidade para mostrar que está diferente. Ou seja, se eu mostro que para um especialista ou para um pensador o ideal seria isso, mas a realidade é assim, aí eu vou estar reforçando que a realidade é um problema. Tá ruim, não tá bom, tem que mudar. Outra causa para a persistência do problema é a capacidade de o abusador manipular o psicológico da vítima, fazendo-a sentir-se culpada em casos de conflitos pelas agressões verbais por elas sofridas. Tal situação se opõe ao ideal proposto por John Stuart Mill, segundo a qual, na verdade, o ideal seria segundo o qual, sobre o seu próprio corpo e mente, o indivíduo é soberano. Ponto. Então veja, tal situação, que é o problema, se opõe ao ideal de liberdade que John Stuart Mill propõe, de que sobre o seu próprio corpo e mente o indivíduo é soberano, já a vítima de um relacionamento abusivo não é soberana sobre o seu próprio corpo e sobre sua própria mente. Essa argumentação foi por contraste. As palavras do pensador serviram para mostrar que a realidade está longe do ideal. Dessa forma a gente ressalta o problema. Outro exemplo, Simone de Beauvoir. A desigualdade de gênero em parte sustenta-se devido aos papéis sociais impostos desde o nascimento às mulheres. São ensinadas a cuidar de bonecas como se fossem filhas, cozinhar, realizar afazeres domésticos. A filósofa Simone de Beauvoir, em sua obra O Segundo Sexo, corrobora tal situação, confirma quando diz que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. A situação dos papéis sociais impostos às mulheres desde o seu nascimento vai confirmar a opinião de Simone de Beauvoir, ou vice-versa, a opinião de Simone de Beauvoir vai confirmar a existência desses papéis sociais quando ela afirma que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ou seja, aquilo que é tido como natureza feminina, na verdade, são construções sociais impostas a elas desde
muito novas. Bem, aqui a gente viu só algumas das várias possibilidades de estratégias argumentativas. É importante que você pratique, que você amplie o seu repertório sociocultural para que você de fato tenha como escolher na hora de planejar sua redação, na hora de fazer, de desenvolver, você possa escolher o repertório, os fatos que mais se adequam ao que você está discutindo. Então é isso, fera, desejo a você bons estudos. Se você gostou do vídeo, dá joinha, porque isso ajuda a produzir novos conteúdos. Se você acha que esse conteúdo vai ser interessante para outras pessoas, compartilhe aí com os coleguinhas e não deixe de se inscrever se você ainda não se inscreveu no canal.